Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, irmãos queridos, amados, abençoados. Hoje é a primeira quarta-feira do mês de dezembro, o último mês do ano. O ano passou voando, correndo. Outro dia mesmo nós estávamos na virada do ano. O ano já foi embora, nós já estamos no finalzinho, já com expectativas para o novo ano que está por vir, sabendo que Deus sempre nos conduz em triunfo. Essa foi uma das maiores revelações bíblicas da minha vida, para a minha vida, é saber que em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Né? A gente sempre tinha expectativas, quando estávamos no mundo, de um dia sermos levados ao triunfo. Um dia estaremos no triunfo. Mas a Bíblia nos garante que em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. E aí fica claro que o sucesso, a realização pessoal, a vida plena que Deus prometeu não é um pote de ouro no final do arco-íris, não é uma conquista no final de uma jornada. Na verdade, o sucesso da vida humana está na própria jornada, quando se vive o propósito que foi estabelecido por Deus para as nossas vidas. Então, você que já está aqui no Google Meet, que me acompanha todas as quartas-feiras, seja muito bem-vindo. Você ainda tem tempo de convidar pessoas, mandar o link agora aí para os seus grupos de família, de trabalho, grupos sociais, mídias sociais. Bom, você pode aí compartilhar com quem você quiser. Todo mundo aqui é bem-vindo, porque aqui nós pregamos, nós ensinamos, nós proclamamos a palavra de Deus, a palavra revelada que transforma, que traz vida, que alimenta, que nos impulsiona, que nos fortalece todos os dias para vivermos a vida plena que Deus, através de seu Filho Jesus, já conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. Então, sejam todos bem-vindos. Que alegria poder estar juntos. Lembrando que hoje é a primeira quarta-feira do mês, e toda primeira quarta-feira do mês nós temos a celebração da ceia, né? Um dia de comunhão aqui com todos os irmãos, onde nós vamos fazer memorial do sacrifício de Cristo através do corpo e do sangue, que é representado pelo pão e pelo vinho, aqui hoje no nosso culto no final, depois da palavra ter sido pregada, né? Mas antes, eu tenho uma palavra para trazer para o seu coração. Eu tenho certeza que é uma palavra que vai encher o seu coração de alegria, que vai te impulsionar, que vai fazer com que você saia daqui hoje feliz, alegre, radiante, e que você possa compartilhar com todo mundo que você ama essa palavra que vai edificar a sua vida, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, verso 20. Quem me acompanha aqui pelo Instagram já ouviu uma palhinha daquilo que eu vou pregar hoje à noite, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nesse ensino, na compreensão desses versículos, para que a gente possa ser edificado, para que o Espírito de Deus possa falar através da minha vida, através da sua vida, diretamente ao seu coração, não importa. Deus falará conosco nessa noite. Deus vai derramar uma unção nova sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós que estamos participando aqui juntos do nosso culto hoje à noite. Sabendo que Deus está fazendo coisas extraordinárias, extraordinárias. Eu acredito que nesses dias, nós teremos notícias maravilhosas de todos os lados, porque nós somos, de fato, merecedores das bênçãos de Deus, conquistadas por Cristo Jesus. Não por mérito, mas pela graça, pelo favor de Deus que foi derramado sobre nós em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu quero ler também em outra versão, a versão revista e atualizada, que diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu quero ler mais uma vez. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Queridos, esse é um dos versículos que não é tão simples, né? Existem alguns versículos na Bíblia, e eu não sei você, mas eu leio, e eu não vou parar de ler, eu não vou parar de meditar nesses versículos até que eu tenha a compreensão plena, até que eu possa usufruir desses benefícios que esses versículos trazem para a minha vida. Você quer ver um outro versículo que é assim também?
É um texto que eu gosto muito também, que está em segunda carta aos Coríntios, também, no capítulo 5, a partir do verso 14, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu sei que também não é um versículo simples e eu posso outro dia pregar sobre isso e a gente mergulhar na compreensão, pegar o fio da meada dos pensamentos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, para que a gente possa usufruir de toda a compreensão. Mas hoje nós vamos ficar com 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque tantas quantas sejam as promessas de Deus, temos nele o sim, portanto também por ele é pronunciado amém, para que a glória de Deus se manifeste através de nós, ou para que Deus seja glorificado por nosso intermédio. O que estaria falando o apóstolo Paulo? Do que se refere? Como eu posso aproveitar tudo isso que a Bíblia traz a meu próprio respeito? É isso que nós vamos ver nessa noite. Mas antes de começarmos aqui, antes de eu começar a explanação desse texto, né, do pensamento da teologia paulina, aqui inspirado pelo Espírito de Deus, eu quero orar com você. Quero convidar você a fazer uma oração simples, porém uma oração sincera. Né? Aquela oração que você faz entre você e Deus. Que você feche os olhos, é como se você estivesse dentro do seu quarto, portas trancadas, e aí sem medo, sem constrangimento, sem vergonha, você vai colocar a mão sobre o seu coração e vai fazer aquela oração que você faz apenas para o seu Pai. E vai dizer, Pai Santo, tudo o que eu queria agora era ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Pai. Eu quero ser tocado por ti. Eu quero ter uma experiência única aqui. E aí tudo vai sumir ao seu redor. E agora vai ser só você e Deus. De frente para essa câmera, Deus vai falar para você e com você. Então coloca a mão em seu coração agora, faz a sua oração, eu quero fazer a minha também. Pai Santo e amado, eu quero te render graças no poder do nome de Jesus, por toda a sua bondade e amor, pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai Santo. Eu quero te agradecer por cada homem e mulher que estão aqui participando conosco, seja pelo Google Meet, seja também aqui pelo Instagram, Pai, que eles possam ser ricamente recompensados, abençoados, alcançados pela tua palavra, Pai, no poder do nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos reunidos como corpo, como igreja, como família, para receber da tua santa palavra. Portanto, eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito do conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé. Para ir de encontro a cada alma sedenta, para ir de encontro a cada coração aflito, para ser resposta, Senhor, a cada pergunta feita internamente no coração. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece os pensamentos mais íntimos e mais profundos. O Senhor conhece os desejos. E a tua palavra diz que se nós nos agradarmos de ti, o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Eu quero dizer que eu me agrado da forma como o Senhor é Deus. Eu me agrado da forma como o Senhor se apresenta para nós. Eu me agrado, Senhor, da forma como o Senhor estabeleceu e colocou, fundamentou toda a estrutura de vida, Pai. Eu me agrado da forma como o Senhor tem sido meu Pai. Portanto, eu tenho certeza que cada desejo do meu coração será suprido, será realizado, porque o Senhor não mente, porque o Senhor não falha, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor é Deus fiel. Portanto, Senhor, eu quero apenas agora tornar pública a minha total e completa dependência de Ti. O Senhor sabe que sozinho eu jamais estaria aqui, mais inspirado pela Tua palavra, inspirado pelo Teu Espírito. Eu sei que eu serei eficaz na condução desse culto e alcançarei os propósitos para qual o Senhor me estabeleceu como ministro do Seu Evangelho, no poder do nome de Jesus. E todo aquele que crê diz amém. Glória a Deus, eu recebo o seu amém. Agora veja, o apóstolo Paulo, irmãos, começa dizendo o seguinte: tantas quantas sejam as promessas de Deus, tantas temos nele o sim, como também por ele é pronunciado o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Né? Veja, o apóstolo Paulo ele vem falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Jesus que conquistou na cruz do Calvário, através de uma entrega voluntária de amor, manifestação máxima do amor de Deus, ele morrendo naquela cruz, morre por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres da escravidão a qual nós estávamos submetidos pelo pecado. E uma vez que aceitamos Jesus, somos transportados, já não somos mais escravos, agora somos livres. Mas mesmo livres e com total liberdade, nós reconhecemos que o Senhor que agora nos comprou, que é Jesus, é um Senhor bom. Diferente do pecado que nos escravizava, que nos humilhava, que nos oprimia, Jesus nos compra como Senhor, como nosso dono, para a nossa total liberdade.
Mas nós reconhecemos a sua bondade e o seu amor e decidimos voluntariamente o seguir de perto, o servir voluntariamente. Então, ele vem falando sobre todas essas coisas. E aí ele diz que tantas quantas sejam as promessas de Deus, tanto temos nesse Jesus que morreu por nós, o sim, como também por meio dele é pronunciado o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mais uma vez eu vou repetir, eu sei que esse não é um texto tão simples, tão fácil, apenas um versículo, mas a meditação desses textos às vezes não fica uma compreensão tão clara na nossa mente. Agora, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: Deus é um Deus de promessa. Oh, glória! Aleluia! Deus é um Deus de promessa. Você já recebeu alguma promessa de Deus especificamente? Eu já recebi promessas de Deus. Eu me lembro quando nós saímos do Brasil, há 2 anos e meio atrás, aproximadamente, Deus falou especificamente em voz audível ao meu coração. E ele disse: Marcelo, eu sempre estarei contigo todos os dias da tua vida. Eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Ninguém tocará em um fio de cabelo teu. Jamais, pois eu não permitirei. E aí ele me disse algo interessante. Ele disse: eu farei de você o brasileiro mais influente em toda aquela região onde você vai morar. E você será um homem muito bem-sucedido. Isso, para mim, caiu como uma promessa. E eu quero que você repita comigo: promessa. Muito bem. Então, Deus é um Deus de promessa. Deus fez promessa. Agora, veja, ele é um Deus de promessa e existem muitas promessas que foram feitas por Deus. Né? Eu não sei se você já comprou, já ganhou de presente, já deu presente aquelas caixinhas de promessa, que tinham ali mais de 600 promessas. Algumas vinham com 365 promessas, uma para cada dia. Né? Mas tinha umas que vinham com mais de 600. E acredita-se, né, os estudiosos, que existam mais de 6.000 promessas feitas por Deus em toda a extensão da compreensão bíblica, né? Desde Gênesis a Apocalipse, promessas que foram feitas para o povo de Israel, promessas que foram feitas especificamente para os profetas, promessas que foram feitas por Deus, por meio dos profetas, promessas que foram feitas por Jesus quando esteve aqui na terra, promessas que foram feitas pelos apóstolos depois de Jesus. Então, Deus fez promessas. Além de Deus continuar fazendo promessas até hoje, como eu acabei de falar, Deus me fez promessas, Deus que fez promessas. A questão é, quando essas promessas se cumprem? Veja, e é aqui que entra a compreensão bíblica e que vai abrir a tua mente para viver uma vida extraordinária. Porque a Bíblia diz que não importa, esse tantas quantas sejam, significa, não importa quantas promessas Deus já tenha feito. Tantas quantas sejam, não importa quantas promessas existam realizadas, feitas por Deus. Em todas elas, todas, não é na metade delas, é em todas elas. Nós já temos, da parte de Deus, o sim por meio de Jesus Cristo. E o que isso significa? Isso significa que em Jesus, nós já temos o cumprimento de todas as promessas que Deus já fez aos seres humanos. Agora, veja, porque isso parece loucura. Porque imagine, bom, promessas que foram feitas antes de Jesus se materializar na Terra, se encarnar, se tabernacular aqui como ser humano. Essas aí faz sentido terem se cumprido em Cristo Jesus. Ok. Promessas que foram feitas por Jesus antes da sua morte, também faria sentido delas se cumprirem em Cristo quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Agora, promessas que foram feitas depois que Jesus assuntou aos céus, como poderia já ter o sim de Deus antecipadamente pela cruz do Calvário? E promessas que Deus fez hoje, por exemplo. Talvez você tenha recebido da parte de Deus uma promessa hoje. Hoje. Como é que essa promessa já tem o sim de Deus desde Cristo Jesus? Bom, e é exatamente aí, queridos, que a compreensão vai explodir a sua mente. Porque, veja, é exatamente isso. A salvação, por exemplo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu para a salvação da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, ao contrário, tenha a vida eterna. Para quem era essa promessa? Para aqueles que vieram depois que Jesus morreu, para aqueles que vieram antes de Jesus morrer, para aqueles que viveram na época de Jesus, é para toda a humanidade. Então, veja, a salvação que foi realizada na cruz do Calvário há 2000 anos alcançou as pessoas que viveram antes de Cristo. Pessoas que viveram antes de Jesus e que morreram
esperando o cumprimento da promessa. A Bíblia diz que essas pessoas foram aperfeiçoadas juntamente com aqueles que receberam a Cristo depois que ele ressuscitou. Então, essa promessa da salvação foi realizada ali na cruz do Calvário para aqueles que já tinham morrido, para aqueles que estavam vivos ali, os discípulos, os apóstolos, mas também para nós que hoje, 2000 anos depois, eu nasci quase que 2000 anos depois, que essa promessa já se cumpriu lá atrás. Mas essa promessa, quando eu aceito Jesus hoje, na verdade eu não preciso mais esperar pela salvação, porque essa promessa já se cumpriu lá atrás. Então o que eu faço? E é aí que entra a grande compreensão desse texto. É que promessa cumprida já não é promessa. Quem espera aquilo que se cumpriu, não precisa mais esperar. O que significa que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todas as promessas que Deus já havia feito e as que ele ainda ia fazer no futuro, todas elas já estavam liberadas para nós através da cruz de Cristo Jesus. Ou seja, no momento em que Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, aquelas promessas deixam de ser promessas e se tornam herança. Herança. E qual é a diferença? A diferença é que promessa você espera. Mas herança não, herança você toma posse. Sabe? E é aí que entra a falta de compreensão humana, muitas vezes, e de pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem alheios, à margem das bênçãos de Deus. Por quê? Porque ainda estão aguardando que Deus realize algo que ele já realizou. Aleluia! Sabe? Hoje eu tenho acompanhado muitas vezes pela internet alguns ministros, alguns profetas, e eles vivem dizendo, olha, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Olha, Deus vai fazer algo novo vai acontecer. E eles usam muitas vezes um texto que está lá em Isaías 46, dizendo, olha, Deus está fazendo algo novo. E muitas vezes eu até entendo. Eles querem dizer que está próxima a manifestação visível de uma promessa que já foi cumprida em Cristo Jesus. Mas eu não posso admitir que Deus ainda está trabalhando para fazer algo na minha vida quando tudo já foi feito em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo foi realizado nele. Quando a Bíblia diz que está fazendo algo novo, esse algo novo é a nova aliança. Esse algo novo é a oportunidade do novo nascimento. É quando eu nasci de novo. É quando eu me tornei filho. Porque eu sou filho, agora eu sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então todas as coisas me pertencem. Não importa quantas promessas Deus tenha feito. Em todas elas eu já tenho sim da parte de Deus em Cristo Jesus. Eu dava esse exemplo mais cedo e eu quero repetir esse exemplo para você aqui. Talvez Deus lhe prometeu uma vida de prosperidade financeira. E você tem uma promessa. Deus falou com você que você vai viver uma vida abastada financeiramente. Uma vida de muita posse. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Vai pegando pela fé, porque talvez Deus esteja falando profeticamente para a sua vida. Deus quer alcançar você com isso. Porque Ele sabe que o seu coração generoso vai fazer com que essas posses possam ser transformadas em vidas, sendo salvas, alcançadas, resgatadas do império do mal. Agora veja, a promessa que foi feita é que você vai ter muitas posses. E aí eu pergunto, o que seria mais difícil para Deus? Fazer com que você se tornasse alguém detentor de muitas posses, financeiramente abastado, ou abrir mão do seu próprio filho, entregando para que morresse uma morte de cruz, para que assumisse a maldição, para que se desconectasse dele e fosse ao inferno. O que ia doer mais em Deus? É isso que eu quero que você pense agora. Peraí, o que vai ser mais custoso para Deus? Se é que existe algo que seja custoso para Deus, se é que existe algo que seja difícil para Deus. Mas o que seria mais doloroso para Deus? Era te dar uma boa casa, um bom carro, dinheiro na conta, ou entregar o seu próprio filho na cruz do Calvário por você? É óbvio que se Deus tivesse que escolher entre fazer algo para você que fosse te dar dinheiro ou te
entregar o próprio filho para morrer na cruz, ele te daria todo o dinheiro do mundo, mas não abriria a mão do seu filho. Mas Deus, ao contrário, ele fez o impensado. Ele foi muito além da nossa compreensão. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Agora eu te pergunto, e esse era o pensamento e a mentalidade do apóstolo Paulo? Quando lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, quando ele diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. E àqueles a quem predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos daria juntamente com ele de graça todas as demais coisas? Quem é que vai nos separar do amor de um Deus desse? Eu queria que você pegasse isso, Jesus, eu quero tanto que eles entendam isso. Veja, o que é que ele está dizendo aqui? Ele disse, ele não poupou o próprio filho, antes o entregou voluntariamente por mim. Como é que ele não cumpriria todas as outras promessas que estão muito abaixo disso? Como não nos daria ele todas as demais coisas? E de graça. De graça. Aleluia. Deus nos deu gratuitamente todas as promessas feitas. Aleluia. Quando Jesus subiu naquela cruz, quando ele decidiu assumir a condição que nos era desfavorável, quando ele assumiu a maldição sobre ele, ele estava rompendo, quebrando, destruindo as correntes que impediam você de tomar posse de qualquer que fosse promessa de bênção abundante nos céus, na terra, feita pelo Criador. Porque o que impedia você de viver uma vida divina, uma vida superior, uma vida próspera, é exatamente a maldição do pecado sobre a sua vida. Mas essa Jesus tomou sobre si. E ao assumir o nosso lugar, ele quebrou a maldição, ele rompeu com o pecado, ele destruiu, ele pagou o preço. E ao ressuscitar no terceiro dia, nós ressuscitamos juntamente com ele. Ele nos justificou para sermos filhos amados de Deus. E como filhos agora, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Ou seja, detentores da mesma herança que Jesus tem. Você não tem nada menos do que o que Jesus tem. Tudo o que Jesus tem também pertence a você. Aleluia. Tudo porque tantas quantas sejam as promessas de Deus em Cristo Jesus, nós já temos da parte de Deus um sim. Aleluia, glória a Deus por isso. Aí você vai me perguntar, mas peraí. Talvez o Cristian me pergunte, peraí. Mas se todas as promessas se cumpriram em Cristo Jesus, nós tomamos posse de todas as promessas, por que a gente não desfruta delas agora? Por que muitos de nós estamos à mercê ou às margens dessas promessas? Aleluia. Porque a segunda parte do versículo é tão importante quanto a primeira. A segunda parte do versículo é tão importante quanto a primeira. A Bíblia diz que não importa tantas quantas sejam as promessas de Deus, nós temos em Cristo sim. Ou seja, a parte legal que cabe a Deus foi realizada. Ele diz, mas por ele é declarado o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Na outra versão diz, nós é que agora assumimos esse amém. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, a primeira parte do versículo se cumpriu e ele transformou todas as promessas em herança. Eu já não preciso mais esperar por nada. Veja, se Deus me prometeu que, ao chegar nos Estados Unidos, eu seria o brasileiro mais influente dessa região, que eu seria um homem muito bem-sucedido, eu vou ficar esperando Deus fazer isso ou eu vou assumir isso como algo já conquistado? Bom, eu vou assumir isso como algo já conquistado. É exatamente aí que entra a segunda parte. O amém é dito por mim. É quando eu assumo pela fé essa condição de herdeiro. É quando eu digo, ei, está falando comigo. É quando eu não permito mais que a condenação roube de mim as bênçãos de Deus. É quando eu não permito mais que a dúvida tome o lugar da fé. Aleluia. Se Jesus, na cruz do Calvário, através do sacrifício vicário, ele
validou todas as promessas feitas por Deus no passado, no presente e no futuro. Ainda que Deus faça uma promessa para você depois de amanhã, essa promessa imediatamente pode se tornar uma herança. No mesmo momento em que você entende, acredite e tome posse. Você não precisa mais aguardar um dia, você não precisa aguardar 2 dias. O dia de Deus se chama hoje. Agora, nesse momento, a compreensão chegou, eu tomo posse, e a partir desse momento, eu vou viver à altura daquilo que Deus já disse a meu respeito. Agora, existe uma condição para isso. Se quando Jesus morre naquela cruz, aniquilando toda a maldição que me era contrária, o escrito de dívida que era contra mim, ele aniquilou tudo isso. Na sua ressurreição, juntamente com ele, eu fui ressuscitado, um ser justo diante de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu preciso agora fazer com que a minha vida se alinhe a essa verdade. Pela fé, eu preciso viver à altura daquilo que eu acredito. Porque se pela fé eu posso trazer as bênçãos, pela fé também eu tenho que manifestar o comportamento. Se pela fé eu vou trazer a manifestação plena de tudo que Jesus já conquistou, pela fé também eu tenho que andar à altura daquilo que ele me tornou. E é esse o contraponto. Por que eu não estou vivendo essas bênçãos que já foram liberadas? Porque eu não estou andando à altura daquilo que ele me tornou. Aleluia! Aleluia! Então, a minha oração agora, o meu esforço, por assim dizer, que não existe um esforço aqui, é o descanso da fé, mas o meu esforço agora não é para alcançar mais bênçãos. O meu esforço agora é para me tornar, essencialmente, manifestar aquilo que por dentro eu já sou. Porque à medida que eu peço a Deus para iluminar entendimento, para que eu possa compreender aquilo que eu sou, quem eu sou em Cristo, e ande à altura disso, as bênçãos de Deus vão se manifestando. E sabe quem é o maior interessado nisso? O próprio Deus. É exatamente isso que diz o final do versículo. Exatamente. Ele diz, porque aí, uma vez que o amém é proferido, Deus é glorificado por meio de nós, ou pela manifestação das bênçãos nas nossas vidas. Então, veja, se Deus fez uma promessa de que em Cristo nós seríamos sarados, essa promessa foi realizada e concretizada na cruz do Calvário. Eu entendo isso, mas para que eu viva à altura disso, eu preciso entender que eu sou um ser humano justo, perfeito em Cristo Jesus, que não anda mais às margens, que não vive segundo o padrão do mundo, mas que pratica a palavra de maneira plena, que não é apenas um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra de Deus. Então, à medida que eu ando à altura do que a palavra de Deus diz, todas essas bênçãos vão se manifestando. Doença já não tem mais poder sobre mim, sabe? Aquilo que o diabo trouxe tem que sair. E aí você vai ver as curas se manifestando na sua vida. Você vai ver a doença fugindo do seu corpo. Você vai ver a sua família sendo tocada pelo poder do Espírito. E você vai ver saindo o poder da sua vida para afetar outras pessoas à sua volta. E as pessoas vão olhar aquilo e vão dizer o que é que está acontecendo com o Marcelo, o que é que está acontecendo com o João, o que é que está acontecendo com ela, o que é que está acontecendo com a Anne. Só pode ter sido Deus, só pode ser uma manifestação divina, aleluia! Glória a Deus! Só pode ter sido Deus, então Deus se torna glorificado. Sabe, a Bíblia diz que o Pai é glorificado pelo fato do Filho dar muito fruto. E o fruto que a gente às vezes aprendeu que era só ganhar almas, que ganhar almas é uma consequência. O fruto que nós damos é a manifestação da natureza. É andarmos à altura. E quando andamos à altura da natureza de Deus, do ser humano original, que Jesus nos tornou através do seu sacrifício, as bênçãos se manifestam naturalmente. Você já pensou? Você se preparar para algo, de repente você está preparando-se para um café da tarde, convida 5 pessoas para participar com você. E você está vivendo à altura daquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E de repente, naquele dia, naquele momento, começa a chegar pessoas na sua casa, em vez de 5, chegam 10, chegam 15, chegam 20, chegam 30, chegam 40 pessoas, chegam 50 pessoas. Sabe? Em outro momento, você estaria desesperado, desesperada,
Porque você estava pensando, ai meu Deus, como é que vai ser? E agora quem vai alimentar essas pessoas? Porque eu só me preparei para 5. Mas agora não, você está andando à altura e você sabe que o seu suprimento não veio da terra, seu suprimento veio do céu. E agora você sabe que todas quantas sejam as promessas de Deus já se manifestaram, já foram liberadas por Cristo Jesus. E tudo que eu preciso agora é tomar posse pela fé, sendo grato, manifestando a graça de Deus por meio da fé. Então eu pego aquele alimento, levanto para o céu e digo, Pai, graças eu te dou. Porque o propósito aqui é salvar vidas. O propósito aqui é tornar conhecido o evangelho do teu filho. Pai, graças eu te dou. E começa a repartir. E você vê o pão começar a se multiplicar na sua casa. Você está preparado para ver coisas assim? Aleluia! Porque essa é a promessa de Deus para nós, queridos. Sabe, a gente às vezes é mesquinha, quando a gente pensa em bênção, a gente só pensa no carro novo, a gente só pensa na nossa conta paga, mas você já parou para pensar em prosperar, em se multiplicar, em se tornar alguém bem-sucedido para ajudar pessoas, para proclamar o evangelho? Aleluia! Tudo isso importa. Tudo isso conta. Tudo isso faz parte da natureza divina. Então, mesmo que em Cristo Jesus, todas as promessas de Deus já tenham sido validadas, é ao passo que eu ando à altura daquilo que Jesus é. Cada dia que eu me torno mais parecido com Ele, é que essas bênçãos que se tornaram heranças são manifestas gradativamente, paulatinamente na minha vida. E à medida que isso acontece, Deus é glorificado através da minha vida. Tantas quantas são as promessas de Deus. Tantas temos nele o sim, portanto, por meio dele também é concedido o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu fosse você, eu levantava as mãos santas, rendia graças, porque Deus é bom. Deus é bom. E agora, quando você estiver folheando a sua Bíblia, ou seja, na Bíblia eletrônica, passando ali seu dedo, e você esbarrou com um versículo bíblico, uma palavra bíblica que lhe parece ali uma promessa de Deus para a sua vida. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você vai lembrar e você vai dizer, isso aqui é para mim uma herança. Eu tomo posse hoje e eu vou andar à altura disso. Quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê. Qual é o resultado? De todo aquele que crê em Jesus. Uma vez que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Qual é o resultado dessa promessa? Todo aquele que nele crê, qual é a recompensa? Você pode me dizer? Você pode falar para mim qual é a recompensa de todo aquele que crê? Aleluia, eu quero ouvir você falar para ver se você entendeu. Vamos lá. Cadê? Me mostra aí, se você entendeu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo que nele crê, qual é a recompensa? Isso é uma promessa que se tornou uma herança. Eu posso tomar posse na minha vida. Aleluia. Pietra Costa Longa respondeu, o Vini também respondeu, exatamente não pereça. Sabe, às vezes a gente pula direto e tem a vida eterna também faz parte da promessa, mas antes disso ele disse que a gente não deve perecer. Sabe? Eu tomo posse e eu não aceito. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Como todo qualquer bom imigrante, fui recepcionado pela comunidade brasileira, mas de cada 10 palavras que eu ouvia dos brasileiros aqui, 9 diziam assim, fica tranquilo, nos primeiros 2 anos vocês vão sofrer mesmo, é assim mesmo. E eu dizia, eu não vou sofrer. E as pessoas começaram a ficar com raiva de mim, se afastaram de mim, dizendo que eu era soberba. Eu disse, eu não vou sofrer. Não, mas todo imigrante que chega aqui, nos primeiros 2 anos, passa por necessidade, passa por aperto. Eu não vou passar. Eu não vou passar aperto, eu não vou passar necessidade, e eu não aceito isso para a minha vida. Mas porque se todo mundo passa, eu não sou todo mundo. Eu sou aquele cujas promessas de Deus tornaram herança na minha vida. E Deus disse que se eu crer em Jesus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo mundo crê, não pereça. Eu não vou perecer. Sabe? Talvez as pessoas estejam dizendo aí, no Brasil vai piorar, porque uma lei foi fundamentada. Deixa eu dizer, você não depende da lei. Você depende das promessas que se tornaram herança. Você toma posse, você vive à altura e Deus é responsável pelo resultado, porque Ele é glorificado por meio da nossa vida, no poder do nome de Jesus. Então, todas as vezes que você se deparar com uma promessa de Deus na Bíblia Sagrada, lembre-se, em Cristo Jesus, ela já foi sancionada como herança. Você só precisa agora tomar posse. Mas viver essa
Essa herança agora depende de como você vive como um filho de Deus. A altura daquilo que Jesus te transformou através da sua ressurreição, justificação. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus por cada irmão, por cada irmã que acompanhou até agora, que participou conosco, Senhor, de mais esse culto, de mais esse momento que nós temos recebido da parte do Senhor uma unção fresca, Pai, uma palavra, Senhor, de edificação para as nossas vidas. Eu te dou graças em nome de Jesus e eu determino, eu declaro sobre a vida deles, Pai, que as promessas de Deus que se tornaram heranças dos filhos se manifestem, Pai, que eles tenham a mente iluminada, que eles tenham, Senhor, clareza, para que andem à altura, Senhor, para que eles cresçam espiritualmente, para que eles desfrutem de toda a herança que já foi conquistada por teu filho Jesus na cruz do Calvário. Nós não vamos deixar nada para trás, nós não vamos deixar nada. Eu me lembro, irmão, só concluindo aqui, quando eu era criança, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã está aí me assistindo também, quando eu era criança, as coisas não eram tão fáceis. Quando a gente começa uma história dizendo quando eu era criança, já mostra que a gente não é uma pessoa tão novinha assim, né? Eu já não sou nenhuma criança mais, eu já não sou, né, nenhum jovenzinho mais. Mas quando eu era criança, eu me lembro que as coisas não eram tão simples nem tão fáceis assim. Então, na nossa casa, por exemplo, refrigerante era só final de semana, e lá, às vezes a gente conseguia, né, tomar um refrigerante. Mas era difícil, morava no interior da Bahia, as coisas não eram simples, nem era fácil. Agora, se era difícil refrigerante, imagina iogurte. Tomar um iogurte, é chamado de danoninho. Tomar um danoninho, meu amigo do céu. Era um evento assim, anual, e olhe lá. Mas quando minha mãe comprava, eu me lembro que lá na Bahia tinha uns iogurtes da Itambé, né? Tipo os que os mineiros hoje compram, da Itambé não, era da Itambé mesmo. Eu acho que era da Itambé. Não, o nosso não era Itambé, era outro nome, não sei. Enfim, mas em Minas Gerais era Itambé. E eles vinham uns potinhos assim, juntos, colados, 8 potinhos, 6 ou 8 potinhos. Só que na nossa época lá era tão difícil que a gente não comprava uma caixinha com 8, comprava um. O supermercado quebrava aquilo ali e vendia individualmente, um para cada um. E a gente comprava aquilo e ia para casa. Então, assim, aquilo foi conquistado com tanta dificuldade, chegou para nós de uma forma tão difícil que a gente não queria perder nada daquilo ali. O que a gente fazia? Arrancava, primeiro logo fazia, tomava, depois passava o dedo dentro do pote, para não perder nada, depois ainda lambia a tampa. Porque aquilo era custoso. Agora, imagine quanto custou o sacrifício de Jesus para que você tivesse uma vida abundante. Quanto custou para que Jesus conquistasse para você uma vida plena, saúde divina, prosperidade financeira, paz. Custou caro demais para a gente jogar fora a tampinha com iogurte e tudo. Custou caro demais, queridos, para a gente ignorar o restinho. Não, eu quero tudo. Eu não sei você, mas eu quero tudo que me pertence e eu vou viver a plenitude daquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Por isso que eu sou ousado mesmo. Aleluia. E essa ousadia, irmão, está disponível para mim e para você. Basta você ir para a Escritura Sagrada descobrir o que era a promessa que se tornou herança, tomar posse disso, dizer é minha, eu não abro mão. E aí você enfia o dedinho lá e tira tudo que te pertence, passa até a língua na tampa se for preciso. Mas não perca nada daquilo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Amém?